Olá, bom dia, amigos e amigas do canal Investidor by Roller. Meu nome é Paulo, sou analista de sistema, engenheiro de produção e apaixonado pelo mercado financeiro. Dando continuidade à nossa jornada de educação financeira, vamos falar do Dividend Yield parte 2. Então se inscreva, deixe seu like, compartilhe com seus amigos, não esqueça de acionar o sino de notificação. Na parte 1, falamos bastante sobre os conceitos de Dividend Yield e como interpretar o Dividend Yield. Então, aqui, no entanto, para interpretar o Dividend Yield, a situação de uma empresa de maneira mais ampla é válido realizar comparativo entre os resultados das demais empresas, isso porque a organização que possui baixas cotações geralmente pode oferecer maiores taxas de proventos, mesmo com pouca lucratividade. Assim, analisar apenas um indicador ou uma empresa pode formar uma noção distante da realidade de maneira geral. É importante notar, no entanto, que um alto dividend yield nem sempre significa um bom investimento, já que outras métricas financeiras devem ser levadas em consideração, como o histórico de crescimento dos lucros da empresa e a sua situação financeira geral. Então, vamos lá. O que significa esse ponto do conceito? Tá? Aí tem duas partes aí, talvez muito voltado para ações. Por quê? Vale a pena você comparar os pares. Para você ver se existe alguma assimetria, que tem alguma coisa que está acontecendo, porque a empresa A ele está tendo esse viés negativo, que está aumentando esse dividendo, ou não, ou um viés positivo de crescimento mesmo, que ele está fazendo com o crescimento do dividendo, ele está levando o dividendo para cima. Porém, pode ser uma coisa também ao contrário, que gerou algum fato relevante, alguma situação na empresa, que a empresa começou a cair, e pode estar acontecendo ao contrário. Os dividendos estão subindo por causa da cotação estar caindo. Outro ponto para poder falarmos, que é onde eu estou querendo tocar mais no assunto, no ponto dos fundos imobiliários. Aconteceu bastante pontos relevantes, principalmente o TOD, o VSLH, que é o Versalhes, Equita e o Devon. E aqui ele tem eu coloquei aqui só para poder fazer uma ilustração, tá? Mas aqui a gente tem um gráfico, eu peguei aqui praticamente todos, deram problema em alguns que estão bem na fita. Comecei em 31/3/2021, tá? E fazendo acompanhamento. Então aqui esse dividendo dos últimos 12 meses ele não se considere nesse a princípio, porque aqui não tem 12 meses, aqui só é o referente mesmo do mensal. Então, Versalhes aqui, no primeiro ano, se você coloca de 31/3/2021 até 31/3/2022, ele tinha um dividend yield de 16,84. E a cotação boa, e você avalia aqui também que ele tinha alguns pontos de muito dividendos, acima do normal, depois tinha uma caída, então era bastante, como fala mesmo, agressivo para o momento, tá? Então era um high yield, puro sangue. E enquanto está nesse momento, todo mundo está feliz, batendo palma, tranquilo, e a gente não tinha muita visibilidade do que era o fundo, o percentual de cada PL, se tinha alguma inadimplência, e depois que foi começando a aparecer mais dados ali dentro dos relatórios gerenciais. Isso foi bastante proveitoso no ano de 2022. Tá? Então, aqui você vai acompanhando, o dividend yield ainda bastante resiliente. Chegamos em agosto de 2022, ele dá uma queda, enquanto tanto é que ele tem a queda, tem também a queda do valor dele de cotação. Tá? Aqui o dividend yield mensal de 0,79, praticamente a metade do que tínhamos aqui, mas ele, com a queda do valor da cota, ele teve uma alta ainda no dividendo de 12 meses. Se ele tivesse mantido aqui 9,31, tá? Ele tinha diminuiria aqui
no dividend yield acumulado de 12 meses. Vou voltar aqui só para a gente manter nosso raciocínio. Então, aqui ele manteve R$9, né? Aí entrou setembro, outubro, aqui bem no momento ainda da deflação, ok? E aqui começou a surgir os problemas, começaram a dar mais sinal de força. Por quê? Esse período todo aqui foram os períodos, né, que o CDI subiu, a Selic estava bem alta, né, no quesito aí de juros. Você pega também no IPCA, mas principalmente Selic e CDI. Então começou a ter as maiores sinais de inadimplência. Começa a cair a cota. Começa a cair os dividendos. Mas olha como que vai acontecendo de sinal para a gente. O yield de 12 meses começa a ter um valor muito maior, né, do que o que estava acontecendo aqui atrás, né, de 15, 16, 15, 16, 17, né, tem um 17 aqui, né, mês 4, né. Então, isso aí são pontos aí de sinais aqui muito interessantes. Mês 2 ele já pagou já um 11 centavos, né, queimando caixa. Aí aqui caiu vertiginosamente para R$ 5,83. Aí o nosso yield ficou muito mais relevante. E agora, no mês 4, 4,43, 26,07. Então, vamos pegar aqui e vamos, né, já deixei todos os sinais aqui. Vamos colocar aqui, ficou tudo R$ 9. R$ 9, R$ 9, né? R$ 9, R$ 9. Se não tivesse uma queda do valor da cota, claro, né, a gente teria uma queda aqui do nosso dividend yield dos últimos 12 meses. Então, faz sentido, tá? E é muito importante para vocês aí, que são tão novos aí na parte do investimento, é fazer essa avaliação bem apropriada e, se tiver alguma dúvida, tentar esclarecer com um assessor ou com alguém que tenha mais conhecimento do seu convívio. Tá? Então, vamos aqui ver agora no hectare. Hectare aqui, 31/3/2021, né? R$ 152,15 a cota. Muito alto, dividendo de R$ 2,00, né? Dividendo yield mensal de 1,31, R$ 146,00, R$ 2,00, né? 132, ele começa a ter uma queda, tá? Principalmente porque o pessoal começou a fazer migrando ali, né? Muito para a renda fixa. Ele começa a ter uma bastante queda. Tá? Por quê? Porque porque algumas pessoas começaram a migrar de um fundo high yield, de muito risco, né? Muita exposição, então os empréstimos deles são mais pesados, né? Os juros, o retorno é muito maior, e ele começou a ter essa perda aí de pessoas migrando, mas muitas outras pessoas começaram a entrar também, porque ainda tinha um yield bastante mensal, né? Bastante interessante. Tá? E também ninguém acreditava que ia ter um ciclo tão longo aí de juros altos. Mas beleza. Ninguém tem bola de cristal, mas tem os precavidos, né, que a todo sinal começa já a fazer essas migrações. Então, aqui, né, já começando a cota, batendo no casa de 100, e isso aqui que é o ponto interessante. O yield dos 12 meses aqui, né, já teve uma queda, né, muito pesada, muito forte, né, 16,93, mas você enxerga aqui o valor mesmo da cota, né, que era na casa de 150, já estava aqui, né, na casa de R$118. E continua caindo, né? Os dividendos começam também a ter um sinal aí de baixa, né? De tipo 1,40, né? 1,60, que era tudo no mínimo 1,50, né? 1,70 e R$2. Aí 1,77, junho, né? 1,50 de novo, e começa a ter aquela parte do ciclo de deflação, né? Começou a tirar os impostos do ICMS, etc, né?
Então teve um impacto bem significativo aqui. Mas aqui, né, o dividend yield de 12 meses, ele estava aqui, né, nesse mesmo patamar, de 16, 17. Mas já era um sinal. Quando, tá, em janeiro, começa até o ponto mais crítico, né? Aí manteve R$1, né? Fevereiro, 1,10 na verdade, aqui R$1. E você começa a diminuir aqui o patrimônio, caiu, passou da casa dos 100, né? Caiu bastante. Você vê que já começa a ter uma alta aqui de novo, né? Do yield, mas de maneira diferenciada, por causa do valor da cota. Vamos voltar aqui para esse de janeiro para agora, para R$100. Vamos manter aqui a casa dos R$100, só para critério didático. Opa, aqui virou R$200. Tá? Aqui já teria uma conformidade, tá? do valor do pagamento da cota com o seu real retorno, né, do aluguel ou dividendos, ou proventos, né, da maneira que você achar mais adequado. Então isso aqui ele é um sinal aqui que você tem que tomar bastante, né, o cuidado aqui para ver que, né, fazer até um estudo mesmo do preço teto dele com o que estão inadimplentes. Ele conseguiria manter o 0,70 centavo? Manteria o 0,50 centavo? Então, qual seria o novo preço justo? Tá? Não estou falando nem para valor patrimonial. Qual seria o novo preço justo para eu ter um valor, né, de um fundo imobiliário high yield, de alto risco, me dando um retorno, tá, que eu quero, que é acima da inflação. Então, sei que é o cálculo que vocês precisam estar fazendo, né, e avaliando. Só aí também tem um acompanhamento. Então, esse é um dos motivos que desde do ano passado, acho que desde fevereiro, eu diminuí, né, que era a meta aqui, para falar assim, né, eu tenho sim HCT, e eu dividi ela em três pedaços, né? Um pedacinho no VCLH, porque para mim ele é uma réplica, né? E depois, quando eu vi o relatório do DEVA, eu falei assim, não, o DEVA para mim faria mais sentido, porque eu tenho mesmo ele não sendo um relatório dos melhores do mundo, né? Mas ele tem uma transparência maior, né? Principalmente no seu relatório. Então, eu fiz essas três aí do ponto aqui. Elas não contam, no meu patrimônio global, né? Contando em tudo. Ele não dá nem 0,3%. E no meu portfólio, só falando de fundo imobiliário, ele não me dá nem 0,5%, né, de exposição. Então, é um fundo aí que eu tenho ali, era só para, né, ter um retorno. Não vendi, não vendo, e eu aguardo aqui ele chegando, né, esses fundos chegando num valor aqui que seja menos arriscado de estar fazendo algumas entradas. Vamos aqui no DEVA, né? Tá? Porque eu quero fazer isso aqui no máximo 15 minutos. Ainda tem mais 3 para comentar. O DEVA aqui também na base de 100 e pouco, R$120. Ele teve as suas quedas, né? Mas ele teve um ponto aqui muito interessante, que as quedas dele já tem uma constância, mas que ele se mantém no longo de um tempo, até, se você considerar, até razoável, desde o início de 2021, na base dos R$100, 90 e poucos reais. Tá? Então, isso aqui são pontos aqui que a gente já consegue enxergar, né? Porque o pessoal batia bastante, o relatório desse foi, acho que, um dos primeiros a ter um pouco mais de clareza.
Mas aí você pega aqui um dividend yield de 12 meses, né? Que é os primeiros 12 meses aqui de 15,9%. Ele se mantém 15, 16%, principalmente porque aí que já começa a ter uma queda mais acentuada, né, da cota nominal, tá? Então chegou aqui até 88,48 e ela também foi uma das que mais teve sentiram, né, a parte da deflação. Se você ver que ele cai, né, praticamente, né, 50% dos proventos, mas é uma que não fez um provento artificial, né, naquele momento. Depois que ele cai aqui, né, que ele demonstra, né, às vezes sendo o, o, o caminho natural, né, da transparência, ele teve essa queda aí dos R$ 90 e depois ele não consegue recuperar mais, né, desde outubro de 2022. Mas isso aí acho que é importante, porque isso aí deixa claro, né, para o cotista o que é o fundo mesmo ele demonstrando, demonstra lá, ele fala quem que está inadimplente, né, tem o sinal, né, que nem o VSLH também tem aquele sinal de calor, né, quem está inadimplente, né, em 30 dias, 15 dias, etc. Acho que esse aí acho que é um ponto muito interessante para os cotistas já ficarem de olho, né, e ver qual que é o percentual do patrimônio líquido que a empresa não está performando e quanto que ele vale, né, dentro da sua carteira. Então, aqui 28 do 5, R$1,05, né? Então, você já dá 1,2. Então, já o mercado já fazendo a valorização dela, né, a depreciação dela referente, talvez não só por causa da inadimplência, mas também já pensando na tributação aí dos fundos imobiliários, que eu acredito que não venha acontecer, né, porque se isso vai começar a tributar aí, a gente vai ter menos pessoal fazendo exposição ao fundo imobiliário e vai voltar mesmo para fazer aporte direto CRI e CRA, né, que é uma renda fixa e já que vai tributar, vamos lá, né, vamos correr um pouco mais de risco e investir diretamente. E vai derrubar bastante o mercado de fundos. Então, 47,7, 1,472604. Então, isso aqui é que acontece, né? Vamos voltar aqui mais um pouquinho. 96,94, 90,3, 84,48 e 87,25, só para manter. Vamos colocar daqui, vamos manter aqui que todo mundo aqui é 98, tá? 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98. 12,67. Tá? Então, assim, são pontos aí que fazem a diferença, sim, né? Avaliar a cotação nominal. Por quê? Porque a cotação nominal ele pode te induzir que o fundo está tendo uma performance boa. Bom, e no fundo imobiliário você tem que avaliar sim o relatório gerencial. Bom, o TORT já sabemos aí que são pontos bem mais, o buraco é um pouco mais embaixo, né? Teve meses aí que não performaram, né? Não teve pagamento de dividendo em agosto de 2022, e aqui os 2 últimos meses não teve pagamento, e eu acredito também que nesse próximo mês 5 que não vai ter pagamento, então isso aqui já é um ponto muito complicado. Bom, ele é um fundo de desenvolvimento e tem bastante equity e SPS que não está performando. Vamos aqui para o MXRF11, que tem um dividendo yield aqui de 12 meses de 10,98 e uma linearidade de pagamento muito interessante, né? E às vezes até um pouco de crescimento, tá? Porque aqui teve a alta da CDI, então isso aí foi um ponto positivo para eles, né? Aqui no momento da deflação, eles usaram a reserva de caixa, né, de pagamento né, de provento para poder estar fazendo a equalização. E aqui, né, ele teve foi para o caminho inverso dos demais.
em vez de ele estar tendo uma desvalorização, ele está tendo uma valorização da cota, que manteve aqui, né, e também com o aumento, né, dos dividendos, ele teve um aumento, tá, da sua dividend yield dos últimos 12 meses. Então, isso aqui é um sinal de positividade na parte da carteira. Outro ponto interessante, né, para a gente poder falar aqui no fundo de jogo, que tem um yield muito, assim, vamos falar mesmo, mais voltado para uma cota de ações, né, que é um yield de 8%, 6%, que é um yield considerado bom. Vamos pegar aqui nos primeiros 12 meses, tá? Que vamos entrar para março. Não coloquei aqui, que sinalizei aqui, é cinzinha. Então aqui ele é um 6,62, que estaria dentro das minhas condições aqui entre 6% e 8% no mínimo, né? Para mim eu prefiro os 8%, né, de 12 meses. Aqui acho que tinha até dado 8% sim, tá? Pessoal, mas ainda mais ainda com uma cota de nominal com preço ainda abaixo do valor patrimonial, e também uma outra vertente, né? O preço justo dele, que eu faço um cálculo em cima desse, né, dos dividendos dos últimos 12 meses, poderia ser que era um fundo que, né, valia a pena, porque tem que eu falo mesmo, pontos qualitativos que nos indiquem que talvez valeria a pena a compra. Cotação nominal abaixo do valor patrimonial. Excelentes tijolos, né? Os shoppings deles, que eles têm a diversificação. Outro, o trabalho que eles estavam fazendo na vacância, tanto financeira como na vacância física. Então, esses são pontos ali que você consegue enxergar dentro de um relatório gerencial, que além de estar descrito, estava surtindo alguns efeitos. Tá? Então, esses são pontos aí que é importante fazer a leitura para ter as interpretações. Aqui você vê um ponto também que é muito interessante, que isso aqui acontece no fundo. Eu acho que talvez isso aqui seja um alerta até de como fala, de entradas, tá? Então, aqui em janeiro, fevereiro e março, ele estava nas caixas entre 96, 91, 94, né, 98. Depois, chegando no próximo final do ano de 2022, ele subiu para cento e poucos reais. Tá? Aí ele começa a ter uma queda também em novembro, dezembro, né, em janeiro. Em fevereiro, que agora, mas não é uma coisa bem cíclica de períodos, né? Por quê? Né? Fevereiro e janeiro, fevereiro e março, aqui tem que estar na casa de 90 e poucos, janeiro, fevereiro e março, estava 91 e começou até a subir em abril. Né? Aqui não, aqui já começou a subir um pouquinho antes. Né? Então, começou a subir um pouquinho antes, teve uma pequena queda e começou a subir de novo, em abril. Então aqui é o momento que já chegou no preço do valor patrimonial bem próximo. Aqui eu tenho que até ajustar esse cara aqui, que eu vou manter esse estudo. Tá? E ele ele mantém, né, próximo aos 8,8%, né, 7% anual. Né? Então aqui você vê que ele está tendo os shoppings, né, não só o XP, né, está tendo uma recuperação boa, né, e estava bastante descontado eles dentro do home broker. Muito obrigado a todos aqui, tá, por nos terem nos acompanhado até esse momento. Eu acho que é importantíssimo a todos, tá, avaliar a informação. Eu vou deixar um link do Status Invest, que eles têm uma biblioteca, né, de dicionário de informações. Ali eu vou deixar direcionada ao Dividend Yield. Esses fundos que eu mostrei aqui é meramente ilustrativos, tá? Não é uma recomendação nem de compra nem de venda, porque aqui eu não fiz nem sugestão de custo nem de nada, também nem posso fazer isso aqui, né, principalmente aqui.
E acho que vale a pena vocês né, avaliar não somente os indicadores, né, também como os relatórios gerenciais, e avaliar qual que são os créditos, né, então os imóveis que fazem parte desses ativos. Que nós vamos ter os próximos vídeos. Eu vou tomar mais um tempinho aqui de vocês aqui. Vou avisar, né, que nesse momento aqui de resultados do trimestre, vamos fazer vídeos aí, vários, pode ser que saia mais de um por dia, tá? Então, todos os períodos referente ao demonstrativo, né, trimestral, tanto dos fundos imobiliários da nossa carteira e alguns aqui que foram escolhidos pelos nossos seguidores. Nós vamos estar fazendo essa demonstração, né, desses vídeos, um pouco mais curtos, menor de 6, 7 minutos. Tá? Acho que o meu vídeo tinha que ter 8 minutos, mas esse vídeo ficou bem longo. Então a gente vai montar esses vídeos aí de insights e retornos. Como o MXRL foi já é bem amplo, né, o relatório gerencial dele, ele deve ser um que vai tomar um pouco mais de tempo para a gente poder estar falando sobre ele. Ainda mais aí que ele está bastante em evidência, apesar que ele não esteja em nenhuma das nossas carteiras. Tá? A gente já tinha até pensado em colocar ela em uma das carteiras, mas a gente teve avaliado aí que nós estávamos buscando algumas. Ela já está começando a ficar um pouquinho acima do que a gente previa de comprar, né, com um custo mais baixo. Talvez ela caberia bem na carteira 300. Ela caberia e, na verdade, ela só não foi detalhes. Tá? E a gente vai falar também sobre os resultados das carteiras, né? Aconteceu uma coisa bastante legal. Os aportes das carteiras e falamos de todos os ativos também, que nós já repassamos alguns resultados, vamos repassar também depois, falar sobre cada um deles, o que eles investem, o que eles fazem. Okay? Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Não esqueça de deixar o like, compartilhar com seus amigos. Boa semana e bons investimentos. Tchau, tchau.